Meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor no livro de Jó. Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Essa noite eu quero falar sobre o conhecimento de Deus. Jó 42, do verso 1 ao verso 6. Os irmãos podem permanecer assentados como estão. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus queridos irmãos, a mais sublime, a mais extraordinária, a mais elevada, a mais santa experiência que qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer nação, ou de qualquer cultura pode vir a ter, é conhecer a Deus. Contudo, meus irmãos, eu não me refiro a saber coisas a respeito de Deus. Saber coisas a respeito de Deus nós encontramos nos livros, nós aprendemos em cursos de teologia, ou mesmo adquirimos nas conversas com pessoas mais experientes na fé. Embora essas coisas sejam importantes fontes de conhecimento, não são suficientes em si mesmas, pois elas podem não passar de meras superficialidades e não nos ajudar a conhecer a Deus. O conhecimento sobre o qual me refiro diz respeito àquele que leva uma pessoa a um relacionamento com Deus. Trata-se de um relacionamento pactual, vivo, frutífero, resultado da iniciativa divina de se dar a conhecer aos homens, com base nos padrões determinados pelo próprio Deus e não pelos homens. Nosso Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal no capítulo 17 do Evangelho de João, uma oração que antecipava inclusive o seu sacrifício no Calvário, afirmou: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observem, que te conheçam a ti. As bênçãos espirituais que derivam da salvação pela fé em Jesus são, portanto, frutos da graça divina que operam nos corações daqueles que conhecem a Deus, na mesma medida que Cristo ensinou. Conforme ensinam as Escrituras, esses corações foram transplantados pelo próprio Deus. Nas palavras de Jeremias, lhes foi tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne. No Novo Testamento, tanto Jesus quanto os seus apóstolos usam para isso o termo regeneração. Essas pessoas nasceram do alto, nasceram de novo. Jó, conforme o testemunho das Escrituras, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Como um pai consciente, diz a Escritura que de tempos em tempos ele chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles.
Em sua soberania, contudo, Deus permitiu que Jó passasse por muitas angústias e por muitas tribulações também. A Escritura diz que ele perdeu seus bens, ele perdeu patrimônios, perdeu os filhos. E além do mais, ficou exposto às ideias de alguns homens, considerados amigos. Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Amigos de longe, que permaneceram com ele durante todo o tempo de sua tribulação. Eu sou da opinião, meus irmãos, de que não há equívocos em pensar que é sobre esse conhecimento que Jó se refere na passagem lida. A partir do capítulo 38 de Jó, ele é profundamente confrontado pelo próprio Deus. Aliás, o capítulo 38 de Jó é um dos capítulos mais espetaculares das Escrituras. E sobretudo isso acontece porque ele se deixou persuadir pelas ideias dos seus 4 amigos. Daqueles amigos que o visitavam nesses tempos de grande angústia e também tribulação. E quando Deus fala com Jó, a sensação que se tem é que ele coloca Jó no seu devido lugar. No lugar do qual ele nunca deveria ter de fato saído. Mas ao mesmo tempo Deus faz isso para que ele contemplasse a grandeza de Deus, a beleza de Deus e a necessidade de se submeter à vontade de Deus. Isso inclusive justifica as belas e profundas palavras de Jó no verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. A passagem, portanto, que lemos, meus irmãos, é a última resposta de Jó ao Senhor. E antecede o grande desfecho a favor de Jó. Ele é vindicado diante de seus amigos e diante de seus vizinhos. E mais, ele é vindicado diante de Satanás, o acusador dos servos de Deus. E prova dessa vindicação é encontrada na própria Escritura, que diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Podemos constatar que suas provações foram meios pelos quais Deus o levou a conhecê-lo de uma maneira como jamais Jó o havia conhecido. Jamais o havia conhecido. E meus irmãos, nós precisamos considerar que, embora as palavras saber e conhecer sejam sinônimas, nas Escrituras, saber e conhecer são conceitos muito distintos. Muito distintos. Enquanto saber significa ter a capacidade de identificar algo ou alguém através de habilidades mentais, conhecer significa estar apegado por meio de uma relação pactual a algo, a alguém. Não à toa que quando Deus fala da relação entre Adão e Eva, a Escritura usa o verbo conhecer. E conheceu Adão a sua mulher, Eva. É uma relação profunda. Portanto, conhecer é muito mais amplo do que meramente saber. É muito mais amplo do que meramente saber. Nós podemos saber identificar uma pessoa pelo nome. Nós podemos saber identificar uma pessoa pelos seus traços físicos, ou mesmo pelas suas ocupações. Mas isso não significa que nós a conhecemos. Pois nos falta o tipo de relacionamento que nos leva a estar com ela. Podemos constatar então, meus irmãos, que uma pessoa pode saber muito a respeito de Deus,
sem conhecer a Deus. Uma pessoa pode saber muito sobre piedade cristã, sem conhecer o Deus da piedade. Ora, meus irmãos, se isso é verdadeiro, então devemos honestamente concluir que um pequeno conhecimento de Deus vale muito mais do que saber muitas coisas sobre Deus. Observem, não há nenhum problema em saber coisas acerca de Deus. O que deve ficar claro para nós é que saber acerca de Deus é completamente diferente de conhecer a Deus. Meus irmãos, em nossos dias há um renovado interesse por temas bíblicos, não é verdade? Nunca se publicou tantos livros sobre Deus e sobre as suas obras. Nunca se publicou tantas Bíblias de estudo. Quase Bíblia para todo gosto. Ainda que alguns comentários não passem de corrupção daquilo que o texto diz. Nunca se vendeu tantos cursos sobre assuntos teológicos, com promessas de que você conseguirá finalmente entender a Bíblia. Embora haja certamente alguma utilidade nessas coisas, lembremos que falar sobre temas cristãos não nos garante conhecer a Deus. A esta altura, é necessário a todos nós, meus irmãos, lidar com uma pergunta que considero mais importante para o caso de termos que transitar de uma vida que apenas sabe sobre Deus a uma vida que conhece a Deus. Quais são as evidências de que alguém de fato conhece a Deus? Como eu posso saber se eu conheço a Deus? Para isso eu quero convidá-los a voltar ao texto do capítulo 42 de Jó, versos de 1 a 6, porque precisamos empreender alguns esforços aqui para entender o que Deus nos ensina sobre esses elementos sobre os quais eu tenho comentado. O texto bíblico destaca duas evidências que eu considero vitais de que alguém conhece a Deus. A primeira delas é o reconhecimento de quem Deus é, que nós encontramos do verso 1 ao verso 3 na sua primeira parte. E a segunda delas é o reconhecimento de quem nós somos, que vai do verso 3, parte B, até o 6. Essas duas percepções, meus irmãos, isto é, quem Deus é e quem nós somos, são importantes desde os tempos antigos na fé. E parece haver um testemunho convincente de que a igreja de Jesus, ao longo da história, sempre esteve envolvida com essas duas preocupações. E nós vamos olhá-las agora. Com essas coisas em mente, consideremos em primeiro lugar que uma pessoa que conhece a Deus reconhece quem Deus é. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao verso 3 na sua primeira parte. O texto diz, vou ler aqui na própria tela para ler na mesma versão dos irmãos. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Essas palavras, meus irmãos, são a resposta de Jó às muitas indagações feitas por Deus nos capítulos 38, 39, 40 e 41. Eu confesso, meus irmãos, que se eu estivesse no lugar de Jó, eu ficaria bastante constrangido. Penso que Jó também ficou. Nunca é fácil achar as palavras adequadas e as razões adequadas para nós nos colocarmos diante de Deus. Jó, porém, dá sua resposta a Deus em poucas palavras. Pois, meus irmãos, ouçam, nunca é sábio apresentar-se diante de Deus com muitas palavras. Nunca. Nunca é sábio. Às vezes, como fez Davi,
nós precisamos ser capazes de escolher 5 pedrinhas do ribeiro e usá-las adequadamente. Às vezes, poucas palavras são bem melhor. E assim começa Jó em sua resposta. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece que Deus é soberano, e que em sua soberania rege todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. O que ele diz é: sei que tudo podes. Tudo é tudo, meus irmãos. Não é parte ou percentual de tudo, ou coisa que o valha. Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Parece que Jó ousou encobrir em algum momento os planos de Deus, como lemos no início dos versos de 1 a 3. Mas ele se envergonha diante de tanta ignorância sobre Deus, sobre seu governo e sobre seus propósitos. Ele diz: na verdade, falei do que não entendia. Não entendia. O texto, portanto, é claro em demonstrar, meus irmãos, que Deus, em sua liberdade, tem seus planos e leva adiante os seus planos. Ou vocês duvidam que não fossem os planos de Deus, essa igreja estaria sendo mantida? E não pensem que foi por causa dos nossos esforços. Foi por causa de Deus. Deus. E se fizemos qualquer coisa, o que Jesus diz ao nosso respeito? Não fez mais do que obrigação, servo inútil. Não é isso que Jesus diz? Ele chama de servo inútil. A história, meus irmãos, e os seus desdobramentos estão nas mãos de Deus. E Deus conduz todas as coisas ao desfecho que promoverá a sua honra, sua glória e o seu louvor. Conforme o testemunho de Jó, considerando sua própria experiência, a pessoa que conhece a Deus no sentido em que temos considerado até aqui, submete-se pela graça de Deus e obediência à sua palavra, ao seu governo. E o louva por isso. Por saber quem Deus é, o servo de Deus se submete, se curva diante da sua glória e da sua majestade. Mas também o texto nos ensina que aquele que conhece a Deus tem uma clara consciência de quem Ele é. Ou seja, a pessoa especificamente que diz conhecer a Deus é a pessoa que reconhece quem ela é. Veja comigo os versos 3, parte B, até o final do verso 6. O texto diz, 3, parte B: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Ele está citando Deus. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, jamais será possível a qualquer pessoa ser exposta à grandeza de Deus e não chegar a uma percepção clara de si mesmo. Jamais será possível. Isso é o que acontece a Jó. Imediatamente Jó percebe sua completa ignorância acerca de Deus e de suas obras. Em suas próprias palavras, Jó confessa: na verdade, eu falei do que eu não entendia. As coisas de Deus são altas demais para qualquer pecador.
Por maior que seja o nosso entendimento sobre Deus e sobre seus atos, serão sempre questões maravilhosas demais e desconhecidas para o homem finito. E quando Jó, meus irmãos, reconhece quem ele é, e após reconhecer quem Deus é, ele faz uma das mais belas confissões registradas nas Escrituras. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Jó sabia muita coisa sobre Deus. É o que ele diz quando: antes eu te conhecia só de ouvir. É saber sobre Deus. Oh, quantas vezes nós ouvimos coisas sobre Deus, nós lemos coisas sobre Deus, nós estudamos coisas sobre Deus, mas, meus irmãos, todas essas coisas, elas estão aqui, elas ficam aqui, e se elas não chegarem aqui, não tem valor. Então não importa saber muito sobre Deus, importa conhecer a Deus. Então Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir, ou seja, eu sabia coisas a seu respeito, mas agora não, agora não. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Como nós costumamos dizer, a chave virou na vida de Jó. Jó nunca mais foi o mesmo. Nunca mais Jó foi o mesmo. Nunca mais. Estamos diante de uma bela confissão, não estamos? Essa de Jó. São palavras grandiosas ditas por um pecador que conheceu a Deus. Isso me faz lembrar de duas experiências bíblicas. Uma no Antigo e outra no Novo. Vocês se recordam do registro de Isaías 6? Quando o Senhor lhe aparece sentado no alto e sublime trono, e é entoado: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías começa a falar diante da glória de Deus, da grandeza de Deus, o que ele diz? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. No caso, Isaías, à semelhança de Jó, tem uma clara percepção de Deus. E quando ele tem uma clara percepção de Deus, ele automaticamente tem uma clara percepção de si mesmo. E ele diz: ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. No Novo Testamento, isso me faz lembrar da experiência de Pedro, na ocasião em que Jesus vai ao encontro dos discípulos no lago de Genezaré, após realizarem a pesca maravilhosa. E eles pescam muitos peixes. E quando, por meio daquele ato sobrenatural, Pedro contempla a glória de Jesus Cristo, o que ele diz? Afaste-se de mim, porque sou pecador. Mais uma vez, reconhecer quem Deus é, traz-nos uma clara consciência de quem nós somos. Quando confrontado pelo Deus de toda a glória, meus irmãos, nada mais restará para o homem, senão reconhecer sua finitude, limitações e impotência diante das circunstâncias da vida. Por essa razão, um servo do Senhor, exposto à sua glória, jamais alimentará a perversidade da arrogância, da prepotência e do orgulho. Porque a arrogância, a prepotência e o orgulho não pertencem àqueles que nasceram do alto. Porque se há uma virtude primeira que domina o coração do salvo, é a humildade. Porque somente o humilde é capaz de reconhecer os seus próprios pecados, retirar de sobre si os olhos e colocar no Redentor.
Arrogância, prepotência e orgulho não é característica de gente salva. Uma pessoa consciente de quem Deus é, e obviamente de quem ela é fruto da graça de Deus em seu coração. E essa pessoa sempre almejará e buscará viver diante de Deus e dos homens de maneira humilde, como convém a pecadores salvos por Jesus. Dito isso, meus irmãos, eu desejo fazer agora rápidas aplicações para encerrar este sermão. 3 aplicações especificamente. A primeira, e todas muito breves: sejam irmãos, diligentes em conhecer o Senhor. Se você sabe coisas sobre Deus, busque a Deus para que você possa conhecê-lo. Porque no final das contas, de nada valerá saber coisas sobre Ele. Porque saber coisas sobre Ele é algo que fica aqui. E que não precisa ser crente para saber. Eu já conversei com algumas pessoas não crentes que sabem muito mais de Bíblia e das coisas de Deus do que alguns crentes. Mas nem por isso elas são salvas. Porque não é saber. O grande segredo, o grande desafio é fazer com que está aqui chegue aqui. Isso é obra de Deus. Eles já estão cansados de ouvir o que eu vou dizer agora, né? Eu digo eles, os irmãos de nossa igreja. Mas nas palavras de um puritano chamado Richard Sibbes, muitas pessoas vão para o inferno por causa de 30 ou 40 centímetros. Muita gente franzindo a testa aqui, né? 30 ou 40 centímetros. Por quê? Porque em muitos deles o evangelho que está aqui não chega aqui, dependendo da extensão do pescoço. Não basta ter o evangelho aqui, meus irmãos. Ele precisa chegar aqui. Aqui, nós sabemos muito sobre Deus. Mas aqui, nós conhecemos a Deus. E isso faz toda a diferença. Então, meus irmãos, como diz o profeta Oséias, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Conheçam e prossigam conhecer o Senhor. Uma vida inteira não é capaz de esgotar esse conhecimento. Uma vida inteira não é. Então, sejam diligentes, meus irmãos, em conhecer o Senhor, porque no final das contas, o que valerá não é se sabemos a respeito dele, mas se nós o conhecemos. Segunda aplicação. Diante dessa grandeza do texto, sejam também, meus irmãos, diligentes em mortificar o pecado em seus corações. Porque veja, à medida que nós conhecemos a Deus, nós passamos a ter uma clara consciência de quem nós somos. Parece que isso está claro no texto. E se temos uma clara consciência de quem nós somos, nós temos uma clara consciência de que o nosso pecado ofende a Deus. Então o que nos resta? Mortificar o pecado. Mortificar o pecado em nossos corações. Nós precisamos ser homens e mulheres que odeiam o pecado. Nós precisamos ser homens e mulheres que abandonam o pecado. Nós precisamos ser homens e mulheres que não lidam com o pecado como se ele fosse o nosso ursinho de pelúcia. Nós precisamos ter uma clareza sobre a questão do pecado e, se nascemos de novo, abandonar o pecado. Porque o pecado é o ofensivo ao Deus de toda a glória. Então o nosso trabalho, o nosso esforço nesta vida é buscar a santidade que honra a Deus e que glorifica a Deus. Então, se eventualmente você está lutando, adolescente, isso serve para você. Jovem, isso serve para você. Adulto, ancião, se vocês estão lutando com o pecado,
Peçam a graça de Deus para vencê-lo, para que Deus seja glorificado em suas vidas. Nada menos que isso honrará o Senhor. Deus odeia o pecado. E se Deus é o bem mais precioso que temos, eis que nós temos que odiá-lo também. Odiar o pecado com todas as nossas forças. E lutar contra o pecado, a fim de sermos aquilo que Deus exige que nós sejamos. Isso é um desafio. Mas que Deus nos dá graça para vencer por causa de Jesus. E para terminar, eu não sei se todos que aqui estão em Jesus Cristo. Eu não tenho essa capacidade de perscrutar o coração das pessoas. Mas Deus sabe. Mas se há entre nós pessoas nesta noite que eventualmente não estão em Cristo e constatam que não estão em Cristo, eu preciso lhe dizer que há uma única possibilidade de você resolver essa questão. Olhar para Jesus, em quem o pleno conhecimento de Deus foi revelado. É preciso olhar para Jesus. Não há a mínima chance para quem quer que seja, se não for por meio de Jesus. Suas obras para a sua salvação nada valem. O profeta Isaías diz que são como trapos de imundícia. Então todos os seus esforços sem Cristo, de nada valem. Nem a religiosidade, nem obras de caridade, absolutamente nada. O que nós precisamos, o que eu preciso, o que a igreja de Jesus precisa, e o que você que está conosco nesta noite, e eventualmente ainda não está em Cristo precisa, é de Cristo. Nós precisamos de Jesus. A igreja precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E o que precisamos fazer? Olhar para Jesus. Nele está a plena revelação de Deus. Portanto, através dele e nele está revelado o pleno conhecimento de Deus. Portanto, ame Jesus. Creia em Jesus. Mas eu sei que para isso acontecer é necessário a intervenção divina no seu coração, para abrir os seus olhos e o seu coração para perceber quem Deus é e quem você é. Isso é obra da graça. E é o que precisamos. Meus irmãos, termino dizendo que, e espero tenha ficado claro, não é suficiente saber coisas sobre Deus. Você e eu precisamos conhecer Deus, para que a semelhança de Jó possamos dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos ajude e abençoe para a sua glória. Amém. Vamos orar? Senhor, nós necessitamos da tua bondade sobre as nossas vidas, para não cometermos o equívoco de pensarmos que sabermos coisas sobre ti são suficientes. Nós precisamos das intervenções do teu Espírito, aliado à tua palavra, para contemplarmos a tua grandeza, contemplarmos a tua glória, contemplarmos as tuas perfeições, ao mesmo tempo que olhamos para nós mesmos e, à semelhança de Jó, desprezamo-nos por causa dos nossos pecados. Derrama sobre nós, Senhor, a tua bondade e a tua graça. Fortalece a vida do teu povo, Senhor. Abençoe esta igreja, para que ela seja uma igreja pura, uma igreja santa,
Uma igreja que contempla a glória de Jesus Cristo, que vive para Jesus Cristo, que honra Jesus Cristo, que teme Jesus Cristo. Santifica o teu povo aqui, Senhor, para que seja um povo capaz de dar o vivo testemunho de Jesus neste lugar, para que tantos outros creiam em Jesus e vivam para Jesus também. Abençoe, Senhor, aqueles que eventualmente estão aqui nesta noite, mas que ainda não estão em Cristo. Abra, ó Deus, suas mentes e seus corações. Abra os seus olhos, Senhor, para contemplar a beleza de Jesus, para receberem os benefícios do Evangelho, o perdão de pecados, a justificação, a adoção e santificação. Salva, ó Deus, pecadores, rogamos. Dispensa o teu favor sobre as nossas vidas e sobre a vida dos que aqui estão. Abençoe, Senhor, o pastor da igreja, para que teu servo seja firme no Evangelho, fiel na exposição de tua palavra, para que o Senhor, por intermédio dele, possa realizar a obra do Senhor. Com ele, abençoe os seus pares, aqueles que estão ao seu lado na condução da igreja. Dá-lhe sabedoria e discernimento, Senhor. E abençoe a igreja para que seja uma igreja pujante, firme, que cresça em todas as coisas, na comunhão, em santidade e também em número para a glória do Senhor. Cuida, pois, de nossas vidas e recebe o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém.